Porque assim, eu defendo que nós não precisamos ter tanto rigor com o ajuste fiscal. Por que eu defendo isso? Porque nenhum país do mundo, na história, cresceu e se desenvolveu, país capitalista mesmo, não estou nem falando de experiência socialista, cresceu e se desenvolveu sem produzir déficits fiscais, sem intervenção do Estado. Né? Hoje isso é um dos grandes espantalhos que a gente tenta combater. Eu falo mais de economia no meu canal, porque se criou uma ideia na internet que basta tirar o Estado, basta fazer um governo austero, que se meta o mínimo possível e que a economia vai crescer. Só que não tem exemplo na história de nenhum país que fez isso e aconteceu assim. Sabe? Então, não, eu não acredito que possa ser assim. Todos os países cresceram com déficits fiscais, com política industrial, com protecionismo, com controle de capitais. Não foge disso. Hoje a China. Por que a China cresce tanto e é algo que é inimaginável para qualquer país do Ocidente? Porque a China está fazendo isso. Só que qual é a minha avaliação desse processo da China? O que a China faz, o Brasil não pode fazer. Por quê? Porque se o Brasil começar a fazer, o Brasil sofre uma intervenção. Seja uma intervenção estrangeira ou estrangeira / interna, um golpe de Estado mesmo. A China não sofreu a intervenção? Porque a China fez uma revolução. Precisa da revolução antes. Sim, eu acho que a China só faz o que faz porque fez um processo revolucionário bem sucedido. Mesmo que a gente não queira classificar a China como socialista, isso é um debate ferrenho entre os comunistas, tá? É um debate violento, tá? Mesmo que você não queira assumir a China como uma experiência socialista, você não pode negar que ali teve um processo revolucionário que não foi derrotado por uma força externa. Não foi. Ele passou por transformações, né? E eu acho que a China só pode fazer a política econômica que faz porque ela resiste ao imperialismo por causa do processo revolucionário que teve. Sabe? Na China as coisas não se criam. As coisas que se criam aqui no Brasil e que se criam em outros lugares do mundo não se criam na China. Eles estão há muito tempo tentando fazer com que se crie em Taiwan e em Hong Kong. Né? Por quê? Porque são zonas especiais, né, que no meu entendimento fazem parte da China, tá? Mas que a China vem retomando, né, dentro de um processo. E nem em Hong Kong e nem em Taiwan eles conseguiram fazer isso. Taiwan um pouco mais, mas nem lá eles conseguiram. Né? Enquanto que você viu revolução desse tipo na Líbia, na Ucrânia, né? Eu acho que até mesmo aqui no Brasil também foi mais ou menos dentro desse contexto, onde você coloca lá, começa com o desembarque do que a gente chama de think tanks. Então chegam lá grupos de propaganda ideológica financiado com dinheiro de fora, eles começam a encontrar lideranças, seja na mídia de massa, seja nos partidos políticos, eles começam a financiar essa turma, eles começam a dar apoio intelectual, logístico, né, além do financeiro, e aí esses grupos crescem e começam a minar os processos de esquerda por dentro. Tá? Foi, por exemplo, na minha opinião, o que aconteceu na Ucrânia. Né? Para mim, a guerra da Ucrânia não começou com a invasão russa. Para mim, a guerra da Ucrânia, quando? Ela começa nos chamados eventos da Praça Maidan, lá em 2014, se não me falha a memória. Né? Com um acampamento na frente da Praça Maidan, que vai ensejar um golpe de Estado, e depois daquilo ali, o que acontece? A esquerda é colocada na clandestinidade, a população de origem russa, sobretudo da região do Donbass, passa a ser perseguida, morta. Teve um massacre na Ucrânia, tá? Que é o massacre da Casa dos Sindicatos, tá? Onde, depois de uma manifestação da esquerda, eles acabaram sendo encurralados dentro da Casa dos Sindicatos, eles tocaram fogo, mataram as pessoas lá. Eu lembro dessa parada. Sabe? Então, na verdade, a população do Donbass, que é majoritariamente pró-Rússia, vem lutando contra os exércitos ucranianos desde então. Então, assim, resumir o que está acontecendo na Ucrânia a partir da invasão russa, na minha interpretação, é uma simplificação. E veja, para mim, o Vladimir Putin é um conservador de direita. Tá? Para mim, o Vladimir Putin ele não é um camarada. Eu não tenho motivo nenhum para defender o Putin.
O que o Putin está fazendo ali é apenas defender uma postura nacionalista e contra-hegemônica. Tá. Nacionalista, um estadista forte, ele é. Sim. Concordo. Nacionalista eu classificaria que sim, mas eu jamais classificaria o Putin como um cara de esquerda. Você falou que se a gente fosse tentar fazer o que a China fez, a gente não conseguiria, porque teriam sanções, por exemplo. Você imagina e que... internamente teríamos, eu acho, um processo golpista, inclusive. Sim, você acha que... Vamos entender que se isso acontece... Porque vamos pensar, se o comunismo realmente der certo, a gente caminha para algo muito parecido, né? De romper total as estruturas. Você acha que o brasileiro em si, ele está pronto para sofrer essa mastigação? Você entende? Sofrer, porque vai ser sofrido. Sim, não vai ser só um dia de guerra. Doloroso. Não vai ser só um dia de guerra. Sim. Vão ser anos de pobreza extrema, de dificuldade maior. Porque o Brasil já é sofrido. A gente já é pobre. Só que a gente vai conhecer uma pobreza que a gente ainda não viveu. Aí eu não afirmaria isso. Eu não afirmaria. Porque se isso acontecer, a revolução ela não vai ter sucesso. Não sucesso. Mas então tá, você não afirma isso. Você acha que o brasileiro tá pronto? O brasileiro suportaria uma... Hoje não. Hoje não. A pressão, não. Hoje não. Mas, como eu disse, isso muda ou pode mudar rapidamente. O Brasil não estava pronto para o Bolsonaro 5 anos antes do Bolsonaro. Entende o que eu tô querendo dizer? Assim, 5 anos antes da eleição do Bolsonaro, pouca gente diria que o Bolsonaro seria presidente. Pouca gente diria que o brasileiro estaria pronto para aquilo ali. E, no entanto, o que o bolsonarismo fez foi radicalizar a população brasileira à direita. Eles trabalharam o tempo todo com o programa máximo da extrema-direita. O que é o programa máximo da extrema-direita? É o golpe de Estado, que ele tentou efetivamente. Tanto é que mas depois que ele ficou no poder, né? E o que me assusta pro bolsonarismo acontecer no Brasil foi a forma que ele conquistou as pessoas. E não é a forma que a esquerda vai conquistar. Se a esquerda hoje, a esquerda de vocês, quiserem conquistar as pessoas, eu acredito que vai ser pelo processo de politização. Politizando as pessoas, pelo conhecimento e todo o resto. Cara, o bolsonarismo, ele conquistou as pessoas pela lacradinha. E isso é assustador. O que conquista o brasileiro hoje? Eu não acho que foi por isso. Eu acho que a forma ajudou, porque ele entendeu melhor a dinâmica da internet, ele conseguiu comunicar melhor e a lacradinha ajudou. Mas não foi, eu não acredito que foi a lacradinha. O que acontece, tá? Quando a gente sai daquela longa noite da ditadura, sobretudo dos anos 80, porque até os anos 70 eles ainda conseguiram entregar alguma coisa para uma parcela da população. O Brasil cresceu, né, embora tenha aprofundado a desigualdade. A partir dos anos 80, o que a gente viu? Uma explosão do desemprego, tá? E uma explosão da inflação. Tá? Então nem a ditadura conseguiu se manter mais, porque ela não conseguia entregar mais nada. Uhum. Quando termina aquilo, né, eu lembro bem, assim, eram poucos os políticos de grande projeção, no final dos anos 80, que tinham a coragem de se assumir como políticos de direita. Era todo mundo social-democrata. Por quê? Porque sai de um período dominado, entre aspas, pelo exército ali, né? Que era visto como a direita, porque o golpe foi dado para impedir o avanço da esquerda, porque o João Goulart era tido como um trabalhista radical, alguns até acusavam ele de comunista, o que não é verdade, mas enfim, o Brizola era a figura política mais proeminente, o Brizola ele era um cara de esquerda de verdade mesmo, embora não fosse um comunista, era um trabalhista radical, extremamente anti-imperialista e tal. Então o golpe foi dado para impedir o avanço da esquerda. E foi um governo feito com os tecnocratas da direita. Né? O Roberto Campos, por exemplo, foi um dos ideólogos da economia da ditadura militar. O Roberto Campos, depois Delfim Neto, essa turma era a turma da direita. Então, no final dos anos 80, o que se tinha? Tinha um projeto de direita de muitos anos que foi aplicado e que tinha fracassado. Então, em geral, os políticos não falavam que eram de direita. Alguns até falavam, mas era uma minoria. Todo mundo queria ser meio esquerdinha, mas uma esquerda mais ou menos social-democrata, aquela coisa assim. Só que entre o final da ditadura e a eleição do PT, teve um tempo, né? Teve um tempo ainda. Quando o PT chega, sobretudo né, como uma força de esquerda,
pessoal acreditou muito que agora nós teríamos as mudanças à esquerda. E isso foi um processo, no meu entendimento, que não chegou até o final. Nós tivemos alguns avanços, que é aquela inclusão pelo consumo, houve um aumento da dita classe média, que é bastante questionável, enfim, mas só para ficar assim. E chegou a um ponto que não teve mais avanço. Avançou. Chegou até um ponto e aquilo ali estagnou, a crise voltou e tudo aquilo que a gente acreditava que então agora vai, não veio. E aí teve uma inflexão que o Bolsonaro aproveitou. Foi a frustração de um projeto de esquerda. O projeto de esquerda frustrou e aquilo ali não convenceu mais ninguém e o Bolsonaro aproveitou. Mas vamos lembrar, não era objetivo eleger o Bolsonaro. Os mesmos grupos políticos que ajudaram a derrubar a Dilma não tinham interesse em eleger o Bolsonaro. Tá? Não tinham esse interesse. O interesse era em eleger o Alckmin. Vamos lembrar, naquela campanha, tá, que elegeu o Bolsonaro, se a gente olhar a coligação partidária que estava com o Alckmin, ela era gigante. A direita toda oficialmente estava com o Alckmin. Só que quando chegou na hora da verdade, essa turma toda roeu a corda, embora oficialmente estivesse com o Alckmin, fizeram campanha pro Bolsonaro. Viu que ele tava grande. Exato. E aí, é aquilo que eu digo, o Bolsonaro se transformou de impossível em inevitável. Sim. E aí o Alckmin fez lá 4%, 3%, não me lembro exatamente, mas foi uma coisa assim que ele fez. Né? Então vejam, o Bolsonaro conquistou com um discurso radical à direita. Por quê? Porque aquela direita representada pelo Alckmin não convencia mais ninguém, porque ela já tinha governado, e a esquerda do PT estava em crise. Então o que sobrou foi o radicalismo do Bolsonaro. Tá? E nesse sentido que eu acho que é perfeitamente possível que a gente consiga virar essa balança. Você não acha que vocês perderam talvez a maior chance de todos os tempos com o Bolsonaro? Por que eu te falo isso? Porque ele vem na extrema direita, né? E atitudes extremas causam repulsas extremas normalmente. Sim. O maior antônimo do Bolsonaro seria você, por exemplo. E aí agora a gente vem num PT bem morno. Ele não tá com expressão extrema. Você entende que agora quem vem contra ele é alguém bem morno também? Talvez até um Bolsonaro não tão extremo mais, com um discurso mais polido, com uma pessoa mais inteligente, com uma comunicação melhor? Eu acho que quem vem é o Tarcísio. Eu acho que é o que tá mais... Que seria um Bolsonaro com um discurso mais ameno, mais inteligente. Eu acho o Tarcísio bastante mais inteligente que o Bolsonaro. Se é mais ameno, eu não sei. Porque ele fala mais ou menos as mesmas coisas com formas diferentes, né? Então, assim... mais polido. Eu acho que ele é mais inteligente nessa comunicação. Né? O Bolsonaro, ele só não é o presidente até hoje porque ele é extremamente burro. Tarcísio é mais entreguista que o Bolsonaro, hein? Vai mais entreguista que o Bolsonaro entregou tudo que vai podia. Entregar geral, vai privatizar tudo. O Tarcísio tá privatizando tudo, né? Ele é mais competente, pode ser. Ele pode ser mais competente em fazer aquilo que o Bolsonaro não conseguiu. Porque o Bolsonaro gastava muita energia brigando, comprando umas brigas idiotas, tipo assim, o Bolsonaro comprou uma briga com a Globo. Isso é burro. Isso é burrice, cara, porque a Globo sempre teve do lado do Paulo Guedes. Se a Globo não gostava do Bolsonaro, tudo bem, a gente até pode achar isso, mas a Globo nunca falou uma vírgula do programa do Paulo Guedes.